Olá, como é que você tá? Aqui é o professor Gabriel Vacarello. E hoje eu quero, na verdade, começar contando uma história. Há alguns anos atrás, na verdade há bastante tempo atrás, há vários anos atrás, quando eu comecei a minha faculdade de teologia, eu me lembro que em uma confissão que eu fiz, no primeiro ano que eu estava na teologia, inclusive, eu recebi um conselho do padre que me atendeu à confissão naquele dia. Nós conversávamos a respeito de um determinado assunto, que, a bem da verdade, eu já não me lembro qual era, mas ele me disse o seguinte, né? Quando eu toquei no assunto da vida espiritual, da prática espiritual, ao longo da confissão, né? Assim, não estava caminhando muito bem, etc. E aí ele disse o seguinte: você precisa se lembrar de um conselho que é dado por Santo Tomás de Aquino. Teologia se faz de joelhos. Não adianta absolutamente nada você ler 1 bilhão de livros, estudar feito um maluco, ler e ler e ler e ler, engolir uma infinidade de livros, se você não tiver vida espiritual. Por que eu lembrei dessa história? Na última terça-feira eu estava dando aula e um dos meus alunos disse que queria estudar teologia e eu pude dar o mesmo conselho que eu recebi lá atrás, o que foi uma realidade bastante bonita para mim, muito representativa, né? Mas o fato é que, veja, a força desse conselho, ela não está apenas presente em quem vai estudar teologia, o que quer que seja, né? A bem da verdade, eu vejo uma porção de gente atualmente, eu não quero fazer um juízo de valor a respeito dessas pessoas, mas se nós olharmos para trás, ao longo da história da igreja, muito curiosamente, boa parte dos hereges, se não todos eles, eu não posso afirmar que são todos porque eu não estudei a vida de todos eles, nós identificamos imediatamente em suas heresias a ausência de uma vida espiritual. E não só, né, a ausência de vida espiritual porque ele cometeu heresias, mas as biografias demonstram que não havia uma vida espiritual dedicada, e eu julgo ser essa a razão pela qual haviam heresias. Muita vida intelectual com pouca vida espiritual gera, sem dúvida alguma, uma infinidade de erros teológicos. E por que isso se dá? Veja, o próprio Santo Tomás de Aquino coloca que há alguns inconvenientes no conhecimento de certas verdades eternas que o intelecto humano tem a capacidade de conhecer por si só. Aquilo que dentro da teologia a gente chama de teodiceia, né? Ou na filosofia, né? A gente chama de teodiceia, que é a tentativa de, pela razão, explicar a existência de Deus e seus atributos, né? É o que faz São Tomás de Aquino no início da Suma Teológica. Os aspectos da revelação, São Tomás de Aquino não, veja, utiliza neste primeiro momento. Obviamente, ele cita passagens das Sagradas Escrituras porque é uma Suma Teológica, mas os argumentos são eminentemente filosóficos. Mas quando ele fala a respeito, por exemplo, dos sacramentos, a respeito da revelação divina, a respeito da Santíssima Trindade, a respeito, e assim por diante, né, de vários outros temas teológicos, aí sim ele toma como um princípio, um ponto de partida, o dado revelado. Ou seja, aquelas coisas que nós conhecemos de Deus, única e exclusivamente porque ele disse isso de si mesmo a nós, através das Sagradas Escrituras e através da Sagrada Tradição. Mas existem aspectos de Deus que nós podemos conhecer pelo exercício do intelecto, que é, por exemplo, o que chega, né, a afirmação a respeito da existência de Deus, a que chegou já lá a Aristóteles, ou que o próprio Santo Tomás de Aquino, através das 5 vias, afirma no início da Suma Teológica, e também no início da Suma contra os Gentios, mas um pouco desordenadamente, ele fala em momentos distintos, não de maneira tão alinhada quanto na Suma Teológica, e também não dando os 5 argumentos, as 5 vias, né, de demonstração, como ele dá de maneira mais exata lá na Suma Teológica. Mas o fato é que, veja, o que se faz ali é através do uso da razão. Então, Deus como uma causa primeira e assim por diante, né? Agora veja, esse tema da teodiceia, do uso da razão e tudo mais, para chegar a afirmações, né, a respeito de Deus, de seus atributos, é dito por São Tomás de Aquino que passa por certos inconvenientes no exercício intelectual também, além daqueles conhecimentos, aquelas verdades a respeito de Deus, aquelas verdades que nós só podemos conhecer a partir da fé, que é um dom divino, não da fé enquanto algo que nós temos em nós e que nós, para distinguir aqui, vamos chamar de assentimento, ok? Ou seja, nós confiamos de algum modo naquilo que as outras pessoas nos dizem e assentimos aquilo ser verdade.
no reconhecimento de que aquela pessoa que está dizendo é uma autoridade. E eu, bem, diante dela, ok, eu reconheço que o que ela está dizendo provavelmente é a verdade a respeito daquele determinado assunto, porque ela é uma autoridade. Eu assinto, eu como que creio, eu tenho fé no que ela está dizendo. Mas é uma fé meramente humana, é um assentimento intelectual, é uma confiança, é um movimento da minha vontade. Eu voluntariamente escolho acreditar no que está sendo dito a mim por aquela outra pessoa, ou no que eu estou vendo e etc e tal, né? Muito bem. A fé, por outro lado, enquanto uma virtude teologal, ela não depende dessa faculdade do assentimento, dessa capacidade de assentir, de aceitar aquilo que o outro está me dizendo e tomá-la como uma verdade. A fé, veja só, enquanto um dom divino é aquela virtude pela qual a nossa inteligência, o nosso intelecto, ele é, olha que coisa bonita, ele vamos dizer, elevado, tá certo? Aperfeiçoado, de tal modo que, a partir dessa virtude intelectual da fé atribuída ali ao nosso intelecto, tá certo? Aperfeiçoando a nossa inteligência, nós podemos conhecer e afirmar e assentir aquelas verdades eternas, imutáveis, a respeito de Deus, que Ele disse de si. Como é que nós vamos crer na Santíssima Trindade? Nós vamos crer na Santíssima Trindade porque Deus mostrou de si mesmo a Santíssima Trindade e Ele nos deu um dom para conhecer algo da Santíssima Trindade. Percebe? É mais ou menos isso. Isso a respeito do reino de Deus, isso a respeito dos sacramentos, isso a respeito da transubstanciação, isso a respeito de, enfim, infinitas coisas, infinitas verdades que são eternas e que nós conhecemos através da fé. E aqui tem um ponto importante. Quando, como eu disse lá atrás, São Tomás de Aquino problematiza o intelecto, né, natural, a nossa inteligência natural na Teodiceia, ele diz o seguinte, que há certos inconvenientes. E um desses inconvenientes é a falha nos raciocínios. A inteligência, por estar obscurecida por ocasião da nossa natureza decaída, tem certa dificuldade de chegar à verdade. Então ele coloca outros elementos, né? Por exemplo, a preguiça e tudo mais. Ele coloca a falta de inteligência e a vocação pessoal de cada um. A falta de inteligência não no sentido de que a inteligência não está presente naquele indivíduo, mas no sentido de que, veja, existem determinadas pessoas que possuem uma vocação, ok, a uma vida, vamos dizer, mais ativa mesmo, ok, para trabalhos mais manuais e etc. Isso aqui seria o corolário da afirmação de que há uma vocação intelectual, entende? Se há uma vocação intelectual, há uma vocação que não é intelectual. Deu para entender? É nesse sentido. Então, essas pessoas que não têm uma vocação intelectual, claro, a sua vocação é uma outra coisa, ele vai trabalhar, ele vai fazer o que quer que seja, vai, enfim, né? Fazer uma engenharia, uma medicina, sei lá, o que quer que seja. O que vai acontecer com esse sujeito, né? Vai trabalhar com manufaturas, né? Ou coisa do tipo, ele vai ser, sei lá, né? Um sapateiro, ele vai fazer roupas, ele vai... e assim por diante, né? Vai trabalhar com as próprias mãos nesse sentido, né? O que não quer dizer que não há inteligência, ele usa a inteligência para certo aspecto, mas ele não tem uma vocação intelectual nítida. A vida dele não é uma vida, assim, escolhida, separada, vocacionada para buscar a verdade, amar a verdade, servir a verdade, amar a sabedoria, né? Muito bem. E essa pessoa que não é vocacionada a uma vida intelectual, necessariamente, veja, não vai percorrer o caminho de alcançar lá essas verdades a respeito de Deus, porque ele não está exercendo seu intelecto, é ocupado com outras coisas, né? O segundo inconveniente que eu citei aqui, que foi o da preguiça, bem, por mais que haja uma vocação intelectual, a pessoa pode ceder à moleza e tudo mais. E o ponto no qual, o qual eu destaquei aqui, né, é justamente o fato de que o intelecto nesse percurso pode cometer falhas, pode cometer erros, ok? E esse é um ponto no qual eu queria me alicerçar aqui. Se o intelecto ele pode cometer erros, é evidente que, veja, Deus, revelando-se a si mesmo, ele pode dizer coisas de si, que por mais que nós possamos conhecer intelectualmente, esse é um princípio de teologia da revelação, né? Por mais que nós possamos conhecer pela nossa própria inteligência, pelo nosso exercício da razão racional aqui, né, discursivo, por assim dizer, nós podemos afirmar essas coisas de Deus, mas Deus revela tudo isso de si mesmo, como ele sendo, né, o princípio de todas as coisas, o criador do universo, da humanidade e assim por diante, inteligente, dotado de vontade e tudo mais,
não pode se contradizer e assim por diante, né? Aí entram elementos de teologia apofática e catafática, né? Que afirma algo de Deus ou que nega, né? E que diz aquilo que Deus não é, né? Então, imutável, né? Enfim, que é o que não muda, né? Então, afirma o que Deus não é, né? Entende? Muito bem. Veja, é válido então que Deus revele todas essas coisas a nós e nos diga que Ele é essas coisas que por mais que nós possamos conhecer, Ele precisa dizer de si. Por quê? Porque Ele dá uma segurança à nossa inteligência, ok? Mas mais do que isso, Ele dá uma segurança à nossa inteligência sob o aspecto do dom da fé, fazendo com que nós conhecemos certas verdades eternas. E aqui é o ponto central, aqui está o coração do vídeo de hoje. Veja, Deus, né, Ele, muito curiosamente, é uma pessoa, ok? O que significa dizer que, veja, com Deus, mais do que tomá-lo como uma espécie de objeto e analisá-lo ponto por ponto, pensar a respeito dele, coisa do tipo, ler livros e ficar meditando e etc e tal, né? Intelectualmente falando, Deus é alguém, por ser uma pessoa, que exige um relacionamento. Se a fé é aquele princípio aprimorador da nossa inteligência para que nós conheçamos as verdades eternas, é necessário que a fé esteja ativa no nosso espírito, aperfeiçoando o nosso intelecto, para que nós estejamos, veja, constantemente diante dessas verdades eternas. Só que, se a fé, portanto, né, aí o absoluto contrário, ela não está ativa nesse sentido, ela não está atuante no nosso intelecto, o aperfeiçoando, significa que a nossa inteligência incorrerá em determinados erros porque não estará constantemente diante daquelas verdades eternas. Esse é o princípio da heresia, segundo aqui o que eu vejo, entende? As pessoas caem, sem dúvida alguma, erram nesse sentido intelectual a respeito de Deus porque elas não estão contemplando aquilo que Deus está mostrando para eles. E isso é contradizer aquele primeiro conselho de teologia se faz de joelhos, entende? Que é justamente o oposto daquilo que fazia Santo Tomás de Aquino em vida. A vida espiritual dele era profundamente fecunda, né? E esse é um ponto interessante. Não ter vida espiritual é o princípio da ruína intelectual de qualquer teólogo, de qualquer filósofo, inclusive. Porque nós estamos em busca da verdade dentro da filosofia. Dentro da teologia nós estamos em busca do afirmar sobre Deus, aquelas verdades eternas que Ele revelou de si, e nós clareamos isso, né? Assim, através do discurso intelectual, tá certo? Compreendendo o dado revelado, que já foi revelado por completo, né? Também não vamos cometer heresia aqui, pelo amor de Deus. Pois é. E aí veja só, nós precisamos, portanto, construir uma vida espiritual, né? Nós precisamos construir uma vida espiritual porque nós estamos nos relacionando com essa pessoa que é a pessoa divina, que é Deus, tá certo? E essa relação exige necessariamente que nós estejamos próximos um do outro, que nós conversemos um com o outro, que nós dialoguemos um com o outro, que nós ouçamos um ao outro, que eu escute Deus falar comigo, entende? E que esse escutar Deus falar comigo vai me gerar espécies de direcionamentos. Mas eu preciso estar atento. Para estar atento eu preciso de uma vida espiritual clara. Veja só, Santo Agostinho de Hipona, no livro A Ordem, né? Aqui pela Paulus, na série patrística, o volume de número 24, né? Que Santo Agostinho escreve contra acadêmicos, a Ordem, a Grandeza da Alma e o Mestre. Livros fenomenais. No livro A Ordem há uma parte específica em que ele fala sobre a necessidade de voltar-se a si mesmo. E ele coloca uma metáfora, que é a metáfora do círculo, tá certo? Eu vou ler para você aqui, né? Olha só, é uma passagem bem rápida, olha só o que ele diz, ó. Veja só. Numa circunferência, por maior que seja, há somente um ponto central, o que é denominado pelos geômetras de centro, para onde convergem todos os demais pontos da circunferência. E embora as seções de toda a circunferência possam ser indefinidamente cortadas, nada há, além daquele único ponto central em relação ao qual todos os demais são equidistantes, o qual denomina a todos os outros, por assim dizer, com certo direito de igualdade. E então, se quiser sair em direção a qualquer parte, tanto mais se abandona tudo quanto mais se caminha para uma multiplicidade de coisas. Olha só. Se quiser sair em direção a qualquer parte, tanto mais se abandona tudo, quanto mais se caminha para uma multiplicidade de coisas. Assim ocorre com o espírito, que disperso de si mesmo,
é sacudido por certa multiplicidade de coisas e enganado por uma verdadeira pobreza, quando sua natureza o impele a buscar em toda parte a unidade do centro e a multiplicidade de coisas não lhe permite encontrá-lo. Veja só, como num círculo, o ser humano, a pessoa humana, precisa estar no centro, que é justamente o espírito humano que está no centro, o espírito no sentido de a vida espiritual, a relação com Deus, sem dúvida alguma, que está ali, no centro. Precisa ser o foco, o alvo, tá certo? Do posicionamento da nossa personalidade, porque caso contrário nós estaremos focados em uma multiplicidade de coisas. E quanto mais distantes do centro, mais focado na multiplicidade e não na unidade, percebe? E essa unidade é conquistada por uma vida espiritual constante, por uma vida espiritual fecunda, profunda e bem vivida, bem estruturada, ordenada, entende? Se nós nos distanciamos do centro e nos apegamos a certas características, à margem, a certas faculdades humanas, né? A nos relacionarmos com algo de específico e não com o centro, com a vida espiritual, com Deus, nós estaremos evidentemente dispersos numa multiplicidade de coisas. Isso faz com que nós incorramos em erros, que foi o problema, por exemplo, de Giordano Bruno. Giordano Bruno, que foi julgado pela Inquisição, né, e que muito injustamente é chamado pelos ditos intelectuais de o pai da ciência, sendo que ele nunca praticou a ciência moderna tal qual ela é, e que, além disso, os historiadores afirmam que foi injustamente condenado pela Inquisição, mas não olham para o fato de que a Inquisição era um órgão da Igreja Católica que julgava católicos em estado de heresia. Giordano Bruno tinha fortes relações com o ocultismo e afirmou, assim, heresias fortemente graves a respeito da Virgem Maria, a respeito da Santíssima Trindade e várias heresias cristológicas. Ele devia ser julgado, mas o julgamento da Inquisição, como ninguém o diz, era um tribunal no qual a igreja olhava para a pessoa e dizia: meu querido, você precisa se retratar, dizer que se arrepende de ter dito tudo aquilo, você se confessa seus pecados como um sacerdote e você vai embora e segue tua vida. Ele não fez, se negou a abdicar de tudo aquilo que ele estava fazendo e do seu ocultismo. O que aconteceu? Eles o impediram de publicar, ele ficou preso, só isso que ele fez. Ele só morreu na cadeia, né? Porque ele não quis abandonar a heresia, né? Muito bem, veja só, é nítido que esse sujeito não tem uma vida espiritual autêntica, afinal, em relação com o ocultismo, as suas heresias provam isso aqui. E o seu erro disperso na multiplicidade, e por ele estar disperso na multiplicidade, evidentemente ele incorre em erros bastante graves. Ou seja, a vida espiritual ela não é só um determinado aspecto, uma determinada dimensão da nossa vida. Ela é a base, ela é, veja, o alicerce e a coluna, veja, que mantém tudo de pé. É sobre o que nós pisamos e, além disso, é o que mantém tudo de pé. Isso é a vida espiritual, entende ou não? É o centro do círculo ali. Para que nós estejamos, aliás, no centro do círculo, é necessário a vida espiritual, a prática espiritual. Eu já citei aqui num outro vídeo, que eu vou colocar aqui no card, tá certo? Se você ainda não assistiu, você veja, é que eu falo sobre o exame de consciência, mas eu vou botar aqui no card. E que, veja só, eu citei ali uma passagem da Imitação de Cristo, do livro 3º, em que num diálogo entre a alma e Deus, a alma diz o seguinte, né? Perdi-me amando-me desordenadamente, mas buscando a ti somente e amando com puro amor, eu te encontrei e encontrei-me a mim. E este amor me fez aprofundar-me ainda mais em meu nada. O que é isso? É a afirmação da alma de que está perdida, absolutamente perdida na multiplicidade de coisas à medida em que se busca a si mesma. Mas enquanto busca a Deus, ou seja, no momento em que estrutura uma vida espiritual, no momento em que estabelece esse diálogo com Deus, no momento em que convive com o Senhor e o contempla, ele encontra Deus. E se encontra. Deu para entender? Então, veja, o que eu quero te fazer aqui é um convite, através de tudo que eu disse, a estruturar a tua vida espiritual. Porque isso é o que vai te colocar no centro da tua vida, da tua personalidade, né? Encontrei-te a ti e encontrei-me a mim, diz a Imitação de Cristo, né? Em que nós encontraremos a Deus e nos encontraremos a nós mesmos. Em que nós encontraremos aquele que vai nos revelar quem é que nós somos, ok? A nossa personalidade, porque nós estamos no centro e agora
como que administramos o todo, olhamos o todo, temos o olhar para o todo daquilo que nós somos. E não estamos perdidos na multiplicidade, mas estamos como que, veja, unificados ali. Por ocasião do alicerce e das colunas, que é a vida espiritual. Tá legal? Muito obrigado pela atenção até aqui. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, tá certo? É importante. E deixe nos comentários o que você achou. O teu comentário é muito importante para o crescimento do canal, para que esse vídeo seja entregue para mais e mais pessoas. E compartilha aí com os teus amigos se esse vídeo aqui, se esse conteúdo te ajudou de algum modo. Quem sabe não ajude eles também. Tá legal? Forte abraço, fique com Deus, nos vemos na próxima. Tchau!